Vamos pegar alguns dos aspectos específicos agora relacionados ao que a gente está vivenciando essa dramática eleição americana. Vamos falar de economia. Há uma previsão de fortes impactos em escala planetária do que Trump se diz disposto a fazer, sobretudo em termos de estimular a atividade econômica nos Estados Unidos. Então, nosso ponto agora são as expectativas um dia após a eleição dele. Como é que isso mexeu com os mercados ao redor do planeta? Confira. Os principais índices do mercado financeiro americano fecharam em alta após a vitória de Donald Trump, o que, segundo analistas, se explica pelos planos do republicano de cortes de impostos e aumento de tarifas, que pressionariam a inflação e os rendimentos dos títulos. Os contratos futuros do S&P 500 atingiram máxima recorde. Na Europa, o receio com o protecionismo fez as ações recuarem. O cenário global puxou o dólar frente ao real, que na máxima dessa quarta-feira chegou a R$ 5,86. No fechamento, a moeda americana encerrou em queda, cotada a R$ 5,67. Para isso, contribuiu também um fator doméstico, a fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que as reuniões com os ministros para tratar de cortes de gastos terminaram em consenso. A volta de Trump à Casa Branca exige ainda mais atenção do governo brasileiro com as contas públicas. A perspectiva do mercado financeiro de uma economia americana de juros altos com um republicano aumenta a necessidade de manter a confiança dos investidores e estabilizar o câmbio com um corte de gastos robustos por aqui. Nessa quarta-feira, o Banco Central elevou os juros básicos da economia em 0,5 ponto percentual para 11,25% ao ano. A segunda alta seguida da Selic, já esperada pelo mercado, se dá num contexto de projeções acima do teto da meta para o IPCA, em meio a incertezas de investidores com a política fiscal. Cris, deixa eu começar para ir onde terminou a reportagem, depois a gente volta para os aspectos mais abrangentes, que relativos ao impacto do que o Trump se propõe a fazer na economia de uma forma geral, mas vamos, já que terminou ali a reportagem, falar especificamente sobre o estresse que isso vai provocar nos cortes previstos de gastos aqui no Brasil. Você já trouxe isso ontem e hoje no comunicado de vocês aos clientes, vocês reiteraram que o cenário para o Brasil se torna um pouco mais apertado em função dessa vitória eleitoral. Eu acho que sim, porque se a gente olha todas as promessas de campanha do Trump, que podemos conversar mais, em termos de protecionismo, imigração, fiscal, gera mais inflação na economia americana, fortalece o dólar, enfraquece as moedas em mercados emergentes, como o real, dificulta a capacidade do Banco Central poder reduzir juros. O Brasil hoje vive uma enorme incerteza do lado fiscal. Então, o real já está mais desvalorizado do que deveria. Não é? Então, você paga uma camada de incerteza da política econômica do governo Trump, coloca mais pressão sobre o câmbio. Então, isso tende a ter um impacto de curto prazo e um impacto ao longo do ano que vem. No curto prazo, William, eu até acho que isso vai empurrar e facilitar o argumento da equipe econômica para convencer o presidente Lula a fazer um pacote de gastos um pouco mais ambicioso, porque se não fizer, não o é o custo... que ele disse hoje numa entrevista à Rede TV. Aí tem muita leitura dessa fala, porque no mesmo dia o ministro da Fazenda também disse que vai fazer uma PEC do lado do gasto e uma PLP. Os sinais que nós estamos recebendo é que vem um pacote minimamente razoável, não é? E que um cenário externo piorando facilita a capacidade de convencimento do presidente. E também, se a gente tem um cenário de um câmbio mais desvalorizado, talvez pode ajudar a aprovação desse pacote no Congresso. Mas o ponto maior é um cenário de juros reais mais elevados, um câmbio mais depreciado, e isso não é bom para a economia brasileira e nem é bom para as perspectivas políticas do presidente Lula olhando 2026. Vamos olhar para fora então agora, Lorival. Não sei que você queira falar também um pouco mais de política fiscal brasileira e Brasília. Não, thank you, but no, thank you. Você tem que preservar a sua saúde mental. Exatamente. Estou vendo. Lorival, há um sentimento muito diverso lá fora em relação ao que o Trump se propõe a fazer. Vamos pegar o primeiro, central. Recentemente tivemos o Roberto Azevedo na nossa roda, foi presidente da OMC, dizendo a palavra mais pronunciada pelo Trump é tariffs, tarifas, tarifas, tarifas. Ele mesmo diz isso, adoro a palavra tarifas, e ele se propõe a resolver problemas sérios da indústria americana, que é competitividade, inovação, via tarifas.
Que espaço ele tem para implementar isso? Pois é, o próprio Elon Musk, que segundo ele disse, segundo Trump disse, seria então o presidente de um conselho de empresários, poderia explicar para o Donald Trump que todos os produtos produzidos no mundo e nos Estados Unidos dependem de uma cadeia global de valores, né? O que o Trump diz é o seguinte: eu vou colocar tarifas de 10% a 20%, mas na questão dos automóveis, assim, vai ser de 100% a 2.000%, né? Assim, porque aí, com isso, todo mundo só vai produzir as coisas aqui nos Estados Unidos para o mercado americano. Mas não é assim que funciona realmente, né? Não tem como você produzir todas as peças que vão em um automóvel e os insumos e tudo que é necessário para produzir essas peças em um mesmo país, mesmo sendo os Estados Unidos, sendo a China, qual país você quiser. Isso não existe. Até seria possível, mas aí os Estados Unidos virariam uma União Soviética, em que os carros seriam ruins e caríssimos, né? E acho que os americanos não vão esperar para ver os resultados desse experimento. Então, existe muito de fantasia, de retórica, mas enquanto ele coloca em prática algumas dessas coisas, afinal, ele disse que promessas dadas serão promessas cumpridas. Sim. Quando ele tentar fazer alguma dessas coisas, ele já machucará suficientemente a economia americana. Tiago, hoje, evidentemente, sobretudo a imprensa especializada lá fora, entregue a todo tipo de conjectura quem eventualmente o Trump traria de Wall Street. A ideia de que ele forme uma equipe econômica mais ou menos sólida, trazendo o pessoal que ele conhece de Nova York. Quem é que comporia com ele, sobretudo o Departamento de Comércio? Alguma coisa já está sendo, digamos, cravada pelos colegas aí da imprensa americana? Olha, ele está levantando vários nomes, né? O Trump ele ele busca, como você mencionou no começo do programa, alguém que responda com lealdade em cima das ideias dele, alguém que traduza as ideias dele para a prática. Na questão das tarifas, é algo que já está dado, independente de que vários nomes, como por exemplo do Lutnick, são nomes que eles sabem que o funcionamento não é assim, que o funcionamento é como o Lorival descreveu, que não é possível você aplicar tarifas infinitas em determinados produtos para que isso estimule o comércio local e a produção local. Isso faria com que você entregaria o resto do mundo, o mercado global, de bandeja para a China. E seria algo que a China iria, no fim da história, amar que o Trump apresentasse e colocasse essas tarifas, porque à medida que você oferece um pacote de incentivos que se torna irresistível para empresas americanas produzirem dentro dos Estados Unidos, o cobertor fica curto, essas empresas diminuiriam o investimento delas fora do país e esse vácuo seria ocupado pela China. Então, o Trump ele entende que a política dele ela é ligada de A para B, mas toda a equipe dele, dado o aspecto nesse novo governo, que é baseado mais em lealdade, já de tudo que ele sofreu no primeiro governo, é difícil encontrar alguém que vai ter que achar um meio-campo funcional entre a execução da política doméstica industrial do Trump, a aplicação de tarifas e como que isso não prejudicaria de uma forma clara o funcionamento da indústria americana, a falta de insumos e o processo inflacionário. Isso é um risco. Agora, um ponto que eu estava conversando antes de ontem com um membro da equipe de estratégia do Trump, ele estava me falando o seguinte: olha, o processo de escolha de nomes é um processo de engenharia reversa. Você não busca necessariamente alguém que tem as melhores ideias para um determinado cargo. Você busca aquele que consegue, de uma forma eloquente, traduzir o que o Trump prometeu num linguajar técnico. E essa tradução, ela acaba sendo absolutamente necessária para a escolha desse nome. Agora, buscar alguém que compreenda que a aplicação de tarifas infinitas e o processo de oferta de subsídios fantásticos
aliado a corte de impostos, e que isso não gere um processo inflacionário, é difícil. E essa é uma das dificuldades que o Trump vai ter a curto prazo. Outro ponto hoje muito, muito comentado, Chris, é o peso do Big Money Politics nas formulações de Trump. Qual é o peso? Acho que existe uma certa esperança que o peso do Big Money Politics, do lado empresarial americano, possa até colocar uns certos freios e moderação em políticas que possam traduzir mais inflação e menor crescimento. No primeiro mandato teve um pouco dessa influência. O caso clássico foi quando o Trump queria sair do NAFTA, um acordo de livre comércio entre os Estados Unidos e o México, e tem muito interesse empresarial que diz, não, vamos com calma, vamos negociar um acordo. E o Trump escutou. Mas eu estou com a visão, e nós na Eurásia, que não dá para se apoiar demais nesse argumento. Ele, de fato, está muito confiante em si mesmo. Como o Thiago colocou, ele vai escolher pessoas para implementar as suas ideias, e ele tem uma crença profunda no uso de tarifas. Se você pega as entrevistas do Donald Trump na década de 80, ele falava exatamente a mesma coisa, e o assessor que vai ser mais influente vai pelo nome de Robert Lighthizer. E conversando com a equipe do Robert Lighthizer, você tem que levar a sério as promessas de tarifas, seja de 60% sobre os produtos chineses, não vai ser 60%, mas vai de 11% para 20% a 30%, que já é bastante, e talvez não vai ser uma tarifa linear de 10%, mas vai ser muito. Então creio eu que não vai haver um freio do lado empresarial, porque é uma crença muito forte do presidente. E as repercussões só virão lá na frente. Só virão lá na frente, exato. Essa observação é importante, porque nós estamos começando a ver agora as repercussões do pacote de incentivo que o Biden começou a implementar ali atrás. Gerou inflação. 1,4 trilhões de dólares. O Trump vai fazer o quê com isso que o Biden deixou para ele? Que não é negativa a consequência, ao contrário. Aí eu voltaria ao Elon Musk, né? Porque, em princípio, essa transição energética favoreceria a Tesla, que é uma empresa... Cujas ações dispararam hoje, por sinal. De carros elétricos, só que o Elon Musk, como ele é uma figura psicologicamente complexa, ele se ressentiu muito da condução disso pelo Joe Biden, porque ele achou que o Joe Biden dava mais atenção para as montadoras fazerem a sua transição, né, as grandes montadoras de Detroit, né? O que é natural, porque a Tesla é uma empresa que já nasceu tudo de carros elétricos, não tem transição ali para ser feita. Então, o Biden fazia cerimônias, eventos com os CEOs da General Motors, da Ford, da Chrysler, e fazia tweets falando dessas empresas, e o Musk se sentia excluído. E isso para o Musk é muito sério. Né? Assim, então, parte das razões pelas quais o Musk aderiu ao Trump, porque o Musk não era trumpista antes. Aliás, ele financiou a campanha do Barack Obama. Né? Essa é uma das razões, tem outras. Então, como será agora? Quer dizer, o Elon Musk vai aparentemente ter uma posição central aí para orientar essas decisões. É um programa trilionário, esse Green New Deal, que foi aprovado pelo Congresso. O Trump, se quiser, ele consegue reverter isso, porque ele terá provavelmente maioria na Câmara e no Senado. E como é questão orçamentária, não precisa de maioria qualificada no Senado. Vai ter 54, está ótimo, é suficiente. Mas será que ele vai fazer isso? É uma questão que está em aberto, eu não tenho resposta.